Fala pessoal, aqui é o Luan e aqui é o Ellison e tá começando mais um vídeo no canal Pegada Cult. E hoje a gente tá aqui para trazer para vocês uma nova saga no quadro Maratonando. E dessa vez vamos passar por todos os filmes e séries que envolvem o nosso queridíssimo Superman. Começando primeiramente pelos filmes, afinal de contas é um canal de filmes, né? Exatamente. Vamos falar apenas dos filmes por enquanto, né? Porque tá chegando aí, né? O filme do James Gunn, todo mundo na expectativa. Com certeza. Filmão, Deus quiser. E para isso a gente vai relembrar todos os filmes anteriores, ver se esses filmes são bons, quais foram suas qualidades, seus defeitos, e vamos falar sobre eles. Vamos começar agora pelo filme do Christopher Reeve, né, esse vídeo. Filmes esses que fizeram as pessoas acreditarem que um homem poderia voar. E sabe no que eu acredito? Que as pessoas podem assistir esse vídeo e deixar o like. Aí sim, aí eu acredito no fundo do meu Eu coração. também, com toda certeza. Mais fácil do que esse homem poder voar nesse filme. Então deixa o like, é mais fácil do que voar, é mais fácil do que levantar um carro. É mais fácil do que ver através das coisas que você não devia estar vendo. Qual a cor da minha calcinha? Enfim, deixa o like, segue a gente e vamos pro vídeo. Nos anos 70, o cinema estava passando por uma fase assim meio complicada, né? Os diretores grandes estavam sentindo que o público não se interessava muito por ele, ainda mais que estavam aparecendo caras jovens com ideias novas, tipo Spielberg, Coppola. Caralho, Coppola jovem. Na época era, né? Mas tudo bem. Na época era um garotinho. E paralelo a isso, eles perceberam que os filmes de heróis estavam, na TV pelo menos, né? Estavam fazendo sucesso. Tipo a série do Batman, da Mulher Maravilha, dentre outras séries que o pessoal tava gostando e fazia muita audiência. Então eles pararam pra pensar, se a gente botar isso no cinema, será que dá bom? Certamente que sim. Com base nisso, dois produtores tiveram a brilhante ideia de tentar levar um super-herói pro cinema. Afinal de contas, como o jovem falou, eles estavam precisando de uma renovação nessa década. Esses tais guris eram o Alexander e o Ilya Salkind, que, olha só, eram pais e filhos e já tinham feito sucesso na época com alguns projetos ali. Em 1973 eles conseguiram os direitos autorais do super-herói Superman junto à DC Comics, que na época não tinha esse nome, né? DC Comics. Pra ver como é? Faz tempo, né? Eles mudaram, né? Faz tempo. E pensaram, é o seguinte, por que a gente não cria, então, com base nisso, um blockbuster com um apelo global? E é muito interessante que, pra época, tu pegar um super-herói que vem de uma revista em quadrinhos, que em revista em quadrinhos era extremamente dedicado ao público infantil, e tentar transformar isso em um blockbuster que englobava todas as faixas etárias, puta merda, isso aí, né, é um trabalho de cão. Para isso foi chamado Mário Puzo, que escreveu nada mais nada menos que o Poderoso Chefão, né? Os caras estavam ambiciosos, né? Tava inspirado. Aí chamou esse cara, ele escreveu o roteiro, só que acontece, é um cara muito grande, que é acostumado a escrever histórias grandes, ele acabou tornando o roteiro um roteiro gigante, cheio de exageros e muito complexo. Para isso precisou ser chamado vários outros roteiristas, né? Que foram modificando. O principal foi o Thomas Kinski, que até escreveu bastante, mas nem foi acreditado no final, o pobre ficou na sarjeta. No final das contas deram um crédito pro Mário Puzo. O Mário Puzo tinha nome, bota o Mário Puzo, vou botar o Thomas Kinski, ninguém sabe nem falar o nome desse cara. Vamos botar isso. E depois de várias tentativas com outros diretores para tentar acertar quem é que ia fazer esse filme, eles acabaram parando no Richard Donner, que também tinha feito sucesso porque dirigiu o filme A Profecia. Assim, tecnicamente ele tinha meio que uma pegada de fazer algo fantasioso parecer um pouco mais crível nesse filme, né? Que a gente até, inclusive, acha esse filme de terror bem pé no chão, A Profecia, o original. Então, acho que junto com essa proposta, eles decidiram que esse nome seria o ideal para fazer esse filme nesse momento. Afinal de contas, eles queriam esse tom do fantástico, mas também bem realista. E assim surgiu Superman, o filme, com um tal de Christopher Reeve como protagonista, atuando como Superman. Cara de ali os seus 1,90 m, né? Lindo pra época, lindo pra época, que foi finalmente chamado para escalar esse longa como personagem principal. E como para quem já tinha conseguido o Mário Puzo para escrever esse roteiro era pouco, eles também chamaram o Marlon Brando para interpretar Jor-El, o pai do Kal-El, que é o Superman. Então os caras já conseguiram no queixo. Chama a galera. Os caras não começaram por baixo não, né? Esse filme, pra época, foi um filme que foi um percussor de tecnologias, né? Ele usou tecnologias bem avançadas. Usou um tal fundo azul que meio que deu a ideia do que a gente conhece hoje como chroma key. E com isso, esse filme foi lançado em 15 de dezembro de 1978, faturou 300 milhões, concorrendo assim ao Oscar e ganhando
na categoria efeitos visuais. E seguindo esse conceito, dirigido por Richard Donner, como a gente já falou anteriormente, Superman, o filme, foi lançado na data que o jovem falou e fez bastante sucesso. E o filme é dividido em 3 longos atos. O primeiro ato sendo um pouco da apresentação desse personagem, onde a gente vai ver, antes de tudo, como era Krypton, quem era o Jor-El, o que aconteceu aí nesse meio desse rolo, como é que ele foi parar na Terra. E eu vou te falar que ao longo desses 3 longos atos, talvez esse primeiro ato seja uma grande surpresa, porque assim, cara, quando tu passa uns 30, 35 minutos só contando como era a história de origem de um protagonista, antes mesmo desse protagonista aparecer, isso aqui é coragem. Para os anos 70, coragem demais, né? E eu vou te dizer, eles arrastam, eles vão Dão bem, uma arrastada, eles dão uma arrastada. eles explicam, tudo acontece devagar, eles vão mostrando, assim. Eu acho que é por causa da época que os filmes eram desse jeito, mas pra hoje, pra quem é de hoje, já acha meio... Dá uma cansada, né? E nesse primeiro ato, assim, de forma específica, a gente vai ver o Jor-El interpretado pelo Marlon Brando, e no comecinho a gente vai ver que ele tá aqui meio que no julgamento de uma galera que vai ser mandado pra Zona Fantasma. Galera essa que a gente vai ver no segundo filme. Alerta de spoiler. Acontece que esses 2 filmes, eles meio que foram encabeçados juntos. Lembram que a gente falou anteriormente que o roteiro era muito extenso? Pois é, nessas vantagens aí de reescrever, eles perceberam que dava pra fazer 2 filmes, entendeu? Tanto é que o segundo filme meio que tem uma continuação direta desses eventos. E de forma geral, a gente vai ver o Zod sendo mandado pra Zona Fantasma junto com os Minions dele e o Jor-El do Marlon Brando tentando convencer a galera de que o planeta tá sofrendo alguma calamidade, o Sol vai expandir e eles vão explodir e morrer. E que pra salvar o filho dele, o Kal-El, o cara decide que vai criar uma nave, colocar o Kal-El dentro da nave, mandar ele pra Terra e junto com a esposa, eles ficam no planeta Krypton esperando o planeta explodir. E aí a gente vai ter no final ali uma cena meio que até melancólica pra época, né? Que é o planeta explodindo, uma galera morrendo e tudo. Assim, o design de produção pra época, pra mim, é muito interessante, né? Porque eles colocam uns cristais, uma coisa legal, é diferente. As roupas é um negócio meio esquisito, que parece uma festa neon, né? As roupas dele dão aquela brilhadazinha e tal. Mas de forma geral, esse ato pra mim eu até acho surpreendente pra época. Quando eu penso que é 1978, eu gosto desse ato. Acho ele um pouco longo, mas ainda assim não me incomoda tanto quanto o primeiro ato do que o Snyder faz anos depois. Mas isso aí já é história pra frente, né? Esse primeiro ato ele é meio devagar. Tem essa parte das roupas, né, com o neon, que eu acho que se tivesse mais 10 minutos de filme você ia ficar cego, porque brilha tudo. A parte do povo morrendo eu achei meio teatral, né? O pessoal Sim, é bem teatral. Tem um movimento de câmera e tem um pessoal morrendo, é tipo bem teatral, mas não é ruim não, é bem interessante. Mas fica melhor quando tu olha com visão anacrônica, né? Tipo assim, caramba, a visão que eles tinham, né, do que seria esse acidente, fica melhor no sentido de que tu vai estudar meio que historicamente isso, fica legal, fica bacana. Aí tem uma narração de fundo, né, do Jor-El explicando lá pro Kal-El, como se ele fosse entender o que estava acontecendo, né, que o planeta dele tinha explodido, que na Terra ele vai ser considerado uma pessoa que pode ser muito excluída, mas ele não deve interferir diretamente nas coisas que envolvem a Terra, mas ele tem que estar lá para poder ajudar na melhor forma possível para evitar que aconteça uma catástrofe como aconteceu em Krypton. Pensa num cara que estudou o planeta Terra, sabe de tudo. Sabe geografia, o Jor-El sabe tudo. Sabe as capitais do Brasil inteiro. Ele sabe de tudo, ele não Sabe tanto que ele fala inglês. Só falta inglês, é. E no segundo ato temos aqui o vislumbre de o que acontece quando o Superman chega na Terra. Temos a cena da Martha e do Jonathan chegando no seu carrinho e vendo um negócio explodindo perto deles, eles param pra ver o que é. Tem um bebê lá dentro, né? Aí eles meio que estão lá... Não, bebê não. O menino cresceu ali de um jeito exponencialmente. É interessante que ele pega o bebê... Era um bebê, já tava um garotinho, né? Ele cresceu no caminho, né? É engraçado que eles pegam o bebê e eles ignoram que tem uma cratera gigante de bebê tava. E falam assim, bora levar essa criança com a gente. Enquanto ele troca o pneu do carro lá, aí não, tem que achar o pai dessa criança. Ela, não, mas não deve ter pai não, que não sei o que, não sei o que. Aí conversa vem, o carro vai cair por cima do Jonathan, o bebezinho levanta. Aí eles olham assim pra cratera, olham pro bebê, não é daqui não. Aí que eles se tocam que esse bebê é um extraterrestre e resolvem ficar com a criança, né? Daí a gente tem um pulo, né, já ali adolescente, no final do high school, ele conversando com as garotinhas, sendo um otário lá, aquele velho nerd, né, que é humilhado pelo time de futebol, quer jogar de lado. Ele tenta entrar lá, mas o pessoal exclui ele. É que ele tem o outfit que a gente vê até em séries como Smallville, né? Que é bem parecido. A blusazinha azul e a blusa vermelha por cima, né? Interessante. Aí temos que ele tá meio incomodado, que ele tem poder e não pode fazer nada.
tem hora que ele sai correndo, passa de um trem. Aí a gente já tem a Lois Lane passando criancinha no trem. Todo mundo é parente. Todo mundo tá perto do outro, né? Tá perto do outro. Aí ele passa no trem, chega lá, chega primeiro pros caras, o cara fica, meu Deus, como esse cara chegou aqui? Aí fica naquela, eles começam a se perguntar pro pai dele, por que eu não posso? Eu posso chutar uma bola onde eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Por que eu não posso aproveitar desses poderes? Aí que tem aquele velho discurso que você não devia, não sei o quê. Aquele velho dilema, né, de super-herói que tem poderes, mas que não pode usar. Daí temos aqui já conversando, do nada, ele vai dar uma corridinha, o pai dele já morre. É muito interessante essa cena, que é do nada. Eles estão ali conversando, vai botar a corridinha. Aí ele, já bota a mão no peito. Pois é, uma cena bem crua. É rápida e, cara, o Richard Donner, ele faz ela ser bem real, bem incrível. E é triste, é muito mais triste do que se fosse algo cinematográfico, cheio de close aqui e tal. E o Jonathan olhando pro Clark falando assim, não, pra ele não salvar ele do tornado. Não lembro disso, não. De verdade, eu acho que uma das maiores qualidades desse filme é ele realmente fazer isso de uma forma crua. É uma direção muito bem feita. É incrível, e a Marta percebe, e o Clark também. É muito bom que não tem música de suspense, não tem nada. Ele cai e fica aquele silêncio, o Clark correndo lá no fundo sem ver, ele caiu, a Marta ali, fazendo sua coisa, aí, até que a Marta olha assim e se toca, que o Jonathan tá no chão, entra em desespero. Aí é isso, eles estão no cemitério, acabou aí, morreu. E é real, tipo, ninguém vai. Tu vai morrer, não vai ter uma ceninha de fundo, não vai ter. Não, só morre, as pessoas não tem pré-morte, né? Não vai ter um negócio assim. Não acontece nada antes. Você morre, a pessoa vai lá e morre. Oh, não. Enfim, daí o cara resolve que vai tentar descobrir de onde que ele veio, né? Vai atrás, descobre que tem uma pedrinha, né, que foi deixada pelo pai dele. Sabe de luz. Um cristalzinho. Do nada ele decide que vai pro... para ter uma comunicação aí, meio que... Ele entende, ele meio que não tem nenhuma fala, mas ele sente. Aí ele vai lá pro deserto de gelo aleatório, joga lá no nada, aí nasce a Fortaleza da Solidão e ele se transforma no Superman. Eu acho interessante que a transformação, ele tá ali com a roupa dele e a roupa só aparece no corpo dele. Quase como se fosse um Power Ranger da vida. Porque aqui vai aparecer o Marlon Brando, vai falar pra ele, você é de Krypton, e assim, e aconteceu dessa forma, e nos próximos momentos que você estiver comigo aqui nessa fortaleza, que foi coisa de 7 anos, né, você vai estudar sobre toda a sua cultura para entender como era o seu povo. E eu gosto que realmente dessa ideia de que o Superman fica dentro dessa fortaleza por todo esse tempo, e quando ele aparece, o Clark já aparece como Superman. E eu vou te falar, eu gosto disso. Tem a cena em si do Marlon Brando falando em narração em off, e só estrelas passando na tela, eu gosto, eu acho gostoso de assistir essa cena, acho bacana. Parece uma viagem, porque a gente tá vendo da perspectiva dele, né, do Clark. Daí a gente tem a introdução do Superman, né, e já vem com a roupa. Tipo, alguns heróis têm que criar, o cara, pensei nessa roupa por isso. Não, ele conheceu o Jor-El, ele viu as informações, a roupa já colou nele, já apareceu. E daí a gente vai pra ele na cidade, né? Até pontuar que eu acho que esse filme, ele flerta muito com esse caráter messiânico do Superman, mas ele também sabe fazer essa parte mais humanizada nesses primeiros atos. A partir daqui não. A partir daqui é o Superman foda e tal, com exceção de um outro ponto, mas é um Superman mais idealizado, messiânico, e eu gosto como ele consegue fazer isso, entendeu? Essas divergências aqui e ali, é interessante, entendeu? É bacana, não precisa de muito texto para poder fazer isso. E aqui a gente vê o Clark não como ele era lá no tempo da escola, a gente vê o Clark meio que com uma camada diferente, né? Porque aqui, aparentemente, ele realmente idealizou o que seria uma pessoa meio nerd, né, pra época, uma pessoa aqui que não consegue conversar com as pessoas, que não consegue interagir, pra ser o disfarce dele, porque ele é o Superman, então ele precisa andar entre as pessoas para isso acontecer. E que lugar melhor para ele ficar por dentro das notícias do que o jornal? E ele vai parar no Planeta Diário. E aí a gente tem o Perry White, tem a Lois Lane, tem o Jimmy, tem a pataquada toda da galera. E quando a gente vê essa interação entre eles já no Planeta Diário, eu vou te dizer, eu gosto pra caramba. É muito legal, o meu olho brilha quando eu vejo aqui eles interagindo entre si, e olha que o meu olho brilha, você pode até falar que é porque tu tá tendo uma visão nostálgica desse filme. Não,
pouco eu lembro desse filme. O meu olho brilha porque parece algo bem incrível e parece algo cartunesco. Parece que a adaptação funcionou pra mim. E eu gosto, eles vão interagindo, a Lois pergunta por que esse cara tá aqui, e parece que o Clark é a única pessoa que sabe fazer uma redação que preste, é o único cara que sabe escrever que preste, por isso que o Perry White contratou ele. E aí tem uma piada legal que já mostra mais ou menos como é que o Clark é, né, qual é que seria essa personalidade dele, porque ele fala o seguinte, Sr. White, você pode transferir esse dinheiro aqui pra mim toda semana pra essa casa lá no Kansas? E aí a Lois brinca, e isso é o quê? A tua mãezinha que tá de cabelo grisalho lá no Kansas? Ele fala, Lois, é a minha mãe, tô mandando dinheiro pra ela. E aí ela fica sem palavras. E é legal isso que a gente vê essa... A Lois, ela tem um pouco mais de maldade ao ver o mundo. O Clark, não. O Clark vê o mundo com uma visão mais deslumbrada e tudo. E a gente vê isso no Superman também. Não da mesma forma, mas a gente vê isso no Superman. Porque vale lembrar, eles são a mesma pessoa, apesar de não parecer, porque o ator é... Cara, e é muito interessante esse clima desse jornal que tem no início. Tipo, aquelas piadinhas, tal palavra com tal letra. Fica toda hora se perguntando, fulano, parece um jornal. Parece que tem uma galera que não sabe. A Lois é a principal, ela erra tudo. Ela manda pro chefe, só o chefe que sabe, o Jimmy e o Superman. É os três que sabem escrever, o resto parece que é um bando de analfabeto. A Lois é mais a investigativa, né? Ela vai pra correr. Ela não é da escrita, ela dá da investigação. Ela é sagaz, né? Tem essa pegada, é legal isso. Daí que após as apresentações feitas, né? Todo mundo se conheceu para trabalhar. E o cara que meio que tá meio perdido e tenta fazer uma amizade com a Lois, né? E sai andando com ela pela rua, depois do jornal, vai perguntando as coisas, vai tentando entender o que tá acontecendo. Nesse meio termo, eles são assaltados. A Lois reage, ele defende ela pegando a bala, tem toda aquela confusão. Ninguém percebe. Ninguém vê. Normal, pode... Ele vai fazendo as coisas, é engraçado que ele vai usando os poderes dele escondidos sem ninguém perceber, vai mostrando que ele consegue disfarçar as habilidades dele de Superman. É uma introdução bem interessante. E que por ele meio que fingir que é um bananão... Ninguém acredita que ele vai fazer nada. É legal essa cara do diretor, né? Ele vai mostrar ali como ele no cotidiano. Em seguida, a Lois vai fazer uma reportagem que ela tem que pegar um helicóptero. E esse helicóptero acaba esquecendo de amarrar uma corda, e esse helicóptero puxa, começa a querer cair, e nesse momento que a gente tem a primeira visão do Superman chegando. Todo mundo vendo aquele cara voando, pegando o helicóptero só com a mão, segurando a Lois com a outra, subindo, leva ela pra cima, todo mundo, meu Deus, quem é esse cara? Aí ele dá uns conselhos, né? Ainda é o meio mais seguro de transporte. E ele tem uma aura. Ele é todo carismático, falando assim, pessoal, tá tudo bem, ele é todo educado, assim, todo confiante, ao contrário do Clark, que é todo cabisbaixo, tem um Superman confiante, olhando no seu olho e falando com você. Aí, todo choque, todo mundo vendo que a situação, a Lois acabou, o Superman vai embora e a Lois desmaia, né? E o Superman vira o ofurô, né? Todo mundo quer saber, no jornal dela não se fala mais outra coisa. Sim, detalhe, o Superman, depois de salvar a Lois, ele tira a noite pra salvar a galera. Isso. Tira gatinho de árvore, salva fulano, salva ciclano e viaja no mundo e vai salvando gente. Acho que é porque realmente ele se mostrou ao mundo, ele decidiu fazer isso. E é curioso que como essa cidade parece que tem vida, né? Porque as pessoas têm muitas pessoas olhando, o Superman realizando esse salvamento. E é legal, porque a aura que o Christopher Reeves traz pro Superman é muito interessante, porque ele se sente confortável perto de qualquer pessoa. Já o Clark não, parece que o Clark se sente retraído perto de qualquer pessoa, né? Então é muito legal essa discrepância. Enquanto isso, o gênio do crime Lex Luthor, aqui interpretado pelo Gene Hackman, tá tentando bolar um plano genial. Ele quer vender terra, porque o cara sabe que desde os anos 70 o que dá dinheiro é vender terra, é lotear, fazer loteamento, vender. E o homem tá com um plano genial, que é o quê? Ele vai meter um monte de míssil na falha de San Andreas e depois que esses mísseis explodirem, vai ter desabamento, vai morrer um monte de gente, mas a terra vai ficar limpa, sentadinha, para ele poder construir um monte de casa. 3 anos depois, tenho mais de 1 milhão. Simples assim. Como que ele vai construir esse monte de casa? Como as pessoas não vão se indagar por que esse homem tá roubando esses terrenos? Eu não sei. Esse é o filme dos anos 70 e aqui a gente tem que passar um pano. E detalhe como é introduzido esse Lex Luthor, que ele ao mesmo tempo ele é um gênio. O cara sabe de tudo. Ele tem o esconderijo dele subterrâneo, tem um monte de coisa tecnológica dele. Mas ao mesmo tempo ele tá num ambiente assim meio pamonha, né? Tem a galera em volta dele que é burro. Ele anda com a mulher que fala mal, que xinga ele todo momento, fala que ele é um mal, mas tá junto toda hora. E com um gordinho que é um cara que praticamente deve ter vindo dos Três Patetas, né? E tendo esse plano maligno, né, do Lex Luthor, o Superman tenta impedir, né? Mas ele acaba sendo impedido, porque o Lex Luthor acabou que ele descobriu e arranjou a Kryptonita do Superman. Cria um cordão, bota no peito dele e pronto, me livrei do Superman. Vamos passar. Botou um chucai nele. Botou um chucai de...
Jaqueta mangangá. Aí tu pergunta, como o diabo é que o Lex Luthor sabe disso? Não, porque o roteirista foi lá, passou pra ele tudinho direitinho como é que era o negócio. Acontece que a Lois Lane, ela fez uma entrevista como Superman, entrevista essa em que a gente vê que o Homem de Aço tem uma fraqueza pela mulher, né? Que o homem passou a visão de raio-x dela pra enxergar tudo. Enfim, ele acaba contando tudo, de onde é que veio, que ele não tem fraqueza, e que ele não mente, e vários mimimi, e o Lex Luthor colhe algumas informações, calcula aqui na cabeça dele mais ou menos onde é que é cripto, calcula que teve uma queda de asteroide, calcula que o planeta deve ter emitido uma pedra radioativa que vai fraquejar o homem, e que provavelmente é a única chance que ele tem de matar. Ué? Como ele faz isso? Com a ajuda do roteiro. Ou seja, o Lex Luthor é o homem roteiro, né? O roteiro não tá na mão, ele tá com o roteiro debaixo do braço ali, só seguindo. Se ele tivesse lido tudo, ele ia saber que esqueceu de dizer o final, né? Que é dar ruim pra ele. Mas fora isso, ele sabe de tudo. Daí, quando tá tudo perdido, né? Ele é salvo pela assistente do Luthor, que eu falei, que ela é meio nada a ver, né? Uma hora ela discorda, outra vez ela concorda. Dessa vez ela decidiu que vai ajudar o Superman. Salva ele, tira o cordão do peito dele. Dá um beijo nele, né? Dá um beijo, né? Porque tem que ter um beijinho. Voa pro sol pra se recuperar e volta pra Terra pra poder resolver essa questão. O negócio é que o Lex meteu uma bomba em 2 lugares diferentes. Então, brabo. Ele tá aperreado. Ele foi salvar uma galera, tem que voltar pra salvar outra. Quando ele volta, já não conseguiu salvar todo mundo. E é nesse meio tempo que a Lois acaba morrendo, porque um monte de pedra cai em cima do carro dela. E aí o Superman, eu acho que no ato mais quadrinesco possível, dá a volta na Terra, mas só que ao contrário. Isso faz com que o tempo volte, meu amigo. E aí ele consegue salvar a Lois, e depois de salvar a Lois, eles se abraçam ali, tudo. Vou te falar, eu acho que é a cena que é a mais desconexa da realidade possível nesse filme, é essa cena. Mas quando tu pensa que isso aí, 78, que é um filme de super-herói, que a única cena mais desconexa com a realidade é essa, tu passa um paninho, né? Mas vou te dizer, eu sinto falta desse tipo de coisa. Depois que o inventário de heróis ser realista e seguir a ciência, pararam de fazer coisa interessante, tipo essa cena dele voltando, não faz sentido na física. Mas é um filme de herói, o cara voa, ele tem superpoder, ele é a prova de bala. Por que não pode botar um cara que roda em volta da Terra centenas de vezes e volta no tempo? Eu aceitei, eu achei interessante, foi uma boa saída e faz parte, né? Hoje, eu acho que o James Gunn vai começar a inserir alguma coisa desse tipo. Boas coisas menos realistas. Menos realista, os caras são muito realistas, é chato, fica chato. Pois é, eu acho que a ideia realmente do mundo de super-heróis ser algo fantasioso por si próprio. A Marvel começou com esse trabalho de tentar trazer os super-heróis para uma parada mais realista quando ela começou o UCM, mas eu acho que hoje em dia já deu, todo mundo já tá de saco cheio. E as pessoas estão próximas pro próximo passo, que é justamente fazer esse mundo mais fantasioso, né? Essa cena acontece, tem várias coisas que são discrepantes. Tu pode até imaginar que tinha 2 Superman ao mesmo tempo, então já que ele voltou no tempo, girou a Terra, ou então ele tinha que ressalvar todo mundo porque ele voltou à Terra vários minutos. Pode pensar várias coisas, mas não adianta bater a cabeça com isso, é um filme de super-herói, e pra época fez muito sucesso. E eu vou dizer, esse filme, ele envelheceu até que bem. Pra ser que você envelheceu bem. Nossa, envelheceu muito bem. E tirando o comecinho, que é meio arrastado, e tem uns efeitos especiais, mas não pode ser anacrônico, né? Os efeitos especiais pra época eram bons. Mas tirando isso, até pra hoje, esse filme é muito bonzinho de assistir, é divertido. Você não vê o tempo passar, ele passa rapidinho. E depois que esse filme deu certo, o próximo já veio quase emendado, ali em 83. E ele vai contar um pouco do conflito que o Superman vai ter entre o amor e o dever. Um dilema que vai se repetir muitas vezes em outras versões futuras do herói, que é a questão de que, putz, eu tenho que salvar a humanidade, mas o meu lado Clark Kent quer ficar com essa mulher porque ele ama a Lois Lane. E a gente também viu isso em vários outros super-heróis, né? E é curioso que esse é um segundo filme que vai tratar muito disso, tal qual filmes como o Homem-Aranha 2 também trataram, que é essa questão do dever e do amor, né? Então é interessante como esse filme serve de referências para algumas coisas, mas já adianto que, quando comparado ao filme anterior, não é tão legal. Uma bomba meio que acaba se afastando e acertando a Zona Fantasma, onde estavam presos o... É um disco, né? É o disco lá. É, uns discozinhos, né? Onde tava o Zod e sua galerinha, né? E acaba soltando eles. Fácil pra caramba, né? No original, o que acontece? É um míssil daqueles que o Superman consegue desviar, vai pro espaço e acerta lá a Zona Fantasma, e é por isso que o Zod é libertado, dá uma continuação direta. A questão é que agora a gente tem um Zod livre e só a galera. E como eles são do mesmo planeta do Clark, eles vão ter os mesmos poderes. Ou será que não?
Então começa já uma tensão no ar. E aí tu percebe, né, que tem uma continuidade direta, né, do outro filme, assim, necessariamente. Paralelo a isso, nesse meio tempo, a gente tem um Clark e a Lois fazendo sua reportagem lá nas cataratas do Niágara, e a Lois parece que tá meio desconfiada já, que o Clark nunca tá no mesmo lugar que o Superman, eles são meio parecidos, será que um é o outro? E ela começa a testar, né? Começa a fazer um monte de artimanha, tentar descobrir, até que um momento ele resolve e conta pra ela que ele é o Superman. Aí ele chega na Fortaleza da Solidão, ele mostra tudo, mostra pra ela que ele é o Superman, que mostra os vídeos lá, e daí ele decide que vai abrir mão dos seus poderes para poder ficar com a Lois, né? Aí a gente vai ter o Zod tentando dominar o mundo desse filme, o cara realmente tá tentando tocar os Zaraya na Terra, tá tentando ir em todos os lugares, mostrar que ele é o poderoso, e o Superman vai finalmente se ver nesse dilema de quero ficar com a Lois, mas eu sou a única pessoa no planeta que pode impedir o Zod, pode vencer o Zod. E aí o Superman decide que vai voltar pelos poderes dele, passa pelo processo de novo, ao recuperar os poderes, ele vai começar a descer o cacete no Zod, na galera dele. E aqui a gente vai ter, acho que finalmente a primeira luta do pessoal voando ali e tudo. Então foi um marco muito grande para a história, foi um marco grande para a época do cinema, porque eles conseguiram fazer uns efeitos visuais e práticos que conseguiram demonstrar pra gente bem essa luta. Então, assim, pra época é bem legal ver ali os caras lutando e tal. Mas, de forma geral, é bem simples. Essa história, ela é, por si só, ela tem muito material, muito dilema, muito estudo de personagem. Mas como a gente vai tentar trazer em um único vídeo toda essa questão, como foi a saga do Christopher Reeves no cinema, vale ressaltar que esse é o filme que seria o Homem-Aranha 2 do Superman. É basicamente isso. A gente diz isso, mas é justamente o contrário, porque foi tecnicamente o Homem-Aranha 2 que pegou muita referência desse material para poder fazer o segundo filme, né? Então é muito interessante isso. Diferente do anterior, que mostra o Superman no seu auge, Irretocável, né? ele salva as pessoas, ele é legal e tudo, ele não falha. No 2 não, no 2 já tem ele fraquejando, tendo dúvidas se vale a pena salvar as pessoas ou ter a vida dele, se ele quer mesmo ser o Superman, e tendo dúvidas. Então é interessante, cria uma dualidade isso aí, né? Mostra que o Superman, ele não é perfeito, ele é um ser humano, apesar de não ser um ser humano, é um kryptoniano, mas enfim. Ele tem um lado humano, né? Ele viveu na Terra, então ele tem os sentimentos dele, ele não é uma máquina. Pois é curioso, eles acham que esse filme foi um marco maior, entendeu? Tem a versão do diretor, que é um pouco mais longa, e a versão que foi apresentada anteriormente. Eu prefiro ficar com a versão do diretor, até porque me parece que a continuidade entre a história e a outra é maior, como a gente falou anteriormente. Tanto no começo do filme quanto no resto dele, em alguns momentos, a forma que o Superman revela para a Lois como ele é o Superman no filme original é diferente desse corte do diretor. Para ele revelar, ela atira nele ali com uma bala de festim, aí ele fala, Lois, se essa bala fosse de verdade, teria morrido. E ela diz, não, mas essa bala de festim, enfim, tem várias diferenças pontuais. E é nesse time aqui também que ele tira o S do peito, joga e enrola nos olhos, fica enrolado. Poder foda esse poder. Superman 3 veio depois, é o terceiro filme dirigido por Richard Lester, e que inclusive ele vai ter um tom mais cômico. E aí, deu merda. Né? Ao mesmo tempo, esse filme ele é estranho pra caramba, porque talvez ele tenha um dos maiores memes, que é o Superman na manguaça, bebendo cachaça. E nosso terceiro filme conta a história de Gus Gorman. Esse cara que tá lascado da vida, com a ajuda de um magnata chamado Royce Webster, eles criam um sistema para manipular satélites meteorológicos e conseguir ganhar um dinheiro com isso, né? E prejudicar lá os concorrentes E da empresa dele. prejudicar a galera. E meio que eles acabam também, além disso, para poder acabar com o Superman, que poderiam atrapalhar os planos deles, ele inventa uma kryptonita sintética, né? Eles criam um laboratório a kryptonita, só que acaba dando errado, né? Que essa kryptonita, em vez de enfraquecer o Superman, ela transforma o Superman num pau no cu, né? O Superman fica meio estranho e tal. O diferencial desse filme talvez seja isso. E aqui a gente vai ter o Superman numa versão bem mais sombria, porque essa kryptonita vai deixar ele diferente, entendeu? Então o homem tá amargurado, o homem tá puto. É cômico, é engraçado a situação. E aí tem a fatídica situação que o Superman desce voando lá no bar. E aí fala pro cara, desce a cachaça pra mim, que o peito é de aço, mas o coração não é. Ela toma cachaça e... Essa história genérica acaba com o Superman se livrando dessa influência, dessa kryptonita sintética, né? Tem uma briga entre ele mesmo ali no ferro velho e tal. Tem essa questão. É o Clark, é o Superman.
Essa dualidade de sempre, né? Aquele clássico que pra época podia não ser uma coisa tão passada como é hoje, mas hoje é muito passado, dele lutando contra ele mesmo e conseguindo se recuperar. E no fim ele acaba vencendo um supercomputador lá. É uma história genérica, bem besta, não é um dos piores Supermans que fizeram. É um dos piores, talvez o quarto seja pior, porque pra mim o quarto é horrível, mas esse filme aqui, ele tem essa questão, apesar de ele ensaiar essa dualidade no Superman, no jeito que ele se comporta e tudo, é um filme que eu acho que esse envelheceu mal pra caramba, e é muito curioso que os dois anteriores, pra mim, não envelheceram tão mal quanto esse envelheceu aqui, é muito, muito diferente. E hoje, né, ele é visto como o início da decadência dessa franquia. Porque o Superman 3, que era pra ser tipo um fechamento top, porque tu conseguiu fazer uma trilogia com os filmes do Superman, ele marca o início de uma era que vai entrar em decadência com os filmes do Christopher Reeves, porque depois é só ladeira abaixo, sabe? Esse filme hoje é lembrado mais pelas bizarrices, ele é até meio cult, muita gente gosta de lembrar, pegar o Superman cachaceiro, pegar umas partes interessantes, que é engraçado, mas o filme em si, ele não é bom, não. Muito complicado. E continuando, o último filme que marca o fim da era do Christopher Reeves, que é Superman 4 Em Busca da Paz, lançado em 1987, vai contar uma história genérica também, né? Afinal de contas, é isso que a gente vai ver aqui. Dirigido pelo Sidney J. Fourier, esse filme aqui, ele vai tentar fazer de uma forma diferente, resgatar um pouco o que seria o idealismo do herói, o idealismo do Superman, mas ele acabou fracassando bastante, entendeu? Ele vai tentar idealizar um pouco como seria se o Superman fizesse uma intervenção direta na Terra para tentar ajudar, e aí tem até um embate porque o Jor-El disse que não era para ele fazer isso, mas aqui o Superman decide que vai fazer isso. Sim, esse filme meio que pega o clima de Guerra Fria, né, que estava na época, e meio que mostra o que aconteceria nessa Guerra Fria se o Superman existisse, né? Então, o que ele está fazendo? Ele quer acabar com essa ideia da bomba nuclear, e então ele resolve pegar todas as bombas nucleares do mundo e atirá-las no Sol, né? Eliminando assim essa briga e essa guerra acabando, né? Pois é, ele convoca lá uma reunião com a ONU, conversa com a galera, e no final das contas ele decide isso. Mas no final das contas o Lex Luthor volta aqui, ele que não é besta nem nada, percebe que o Superman vai tentar jogar essa bomba aí pro espaço, e ele decide que vai criar o próprio Superman dele, o Homem Nuclear, meu Deus. Brabíssimo Homem Nuclear. Ele usa um fio de cabelo do Superman, ele é o genético do Superman que tá em um museu, inclusive, carregando peso. É legal essa cena que ele vai roubar lá. Tem um Lex voltando a roubar, né, as coisas. E aí, da forma mais científica possível, ele coloca em uma ogiva, Superman joga essa ogiva no espaço, e aí, quando a ogiva vai pro espaço, explode tudo lá no Sol, o clone nasce. E aí nasce como o Homem Nuclear, que é um cara louro, e já nasce com roupa, tá? E é uma cena horrível, ridícula, porque no espaço é um feto. Aí ele se desenvolve e tal, cresce, se desenvolve, nasce, fica adulto, nasce com roupa, e aí nasce o Homem Nuclear. Não sei, velho. Eu acho que ele tentou fazer uma pegada 2001, Odisseia no espaço, com aquele bebê gigante, mas não rola. Você lembra que eu falei que eu acho legal o fato do primeiro filme ele levar mais pros quadrinhos, sim, não ligar muito pro sentido das coisas? Nesse filme ele se passa. Porque uma coisa é você pegar um clima de quadrinho, algumas coisas não podem não fazer sentido, mas beleza, mas nesse aqui ele não tá nem pra nada. Nada faz sentido mesmo, tacaram foda-se, né? Vamos criar um ser, uma bomba nuclear jogando no Sol. É isso. Foda. Não faz sentido. E daí a gente tem aquelas cenas genéricas, né, de briga no espaço, o Homem Nuclear, o Superman saindo na porrada, rodando no mundo, o Homem Nuclear ameaça a Lois, ameaça todo mundo, e tem toda a pancadaria e aqueles superpoderes sendo trocados de ruim. Sabe o que acontece? Ruim. Exatamente. Nossa, é impressionante quando tu compara com o filme original, é uma merda. Assim. Nesse filme parece que decaiu, eles desaprenderam tudo que eles tinham feito no primeiro filme. O orçamento deu uma queda, né? O orçamento também não ajudou. Enfim, parece que foi feito com ódio esse filme aí, nessa cena. Muito ruim. No filme, o Superman é gravemente ferido, ele consegue se recuperar e ele destrói o Homem Nuclear jogando ele dentro do usina nuclear e soterra ele lá e converte o Homem Nuclear de volta em energia, meu amigo. E aí o Homem Nuclear some e acabou. É isso, não tem muito o que dizer. Esse filme aqui ele tenta abordar uns temas relevantes e sérios, como o João falou, como essa questão de desarmamento nuclear, responsabilidade global, porque o Superman assume nos peitos dele essa responsabilidade, tenta fazer com que as pessoas parem de fazer esse negócio de bomba e tal, e etc, e etc. Mas esse filme ele peca muito quando ele começa essa história de homem nuclear e não sei o que, e é triste.
O problema desse filme é que o orçamento dele foi muito baixo, né? Porque o terceiro filme já não teria dado muito dinheiro, né? Já deu um prejuízo. Aí esse quarto meio que veio para tentar cartada final. Se esse aqui der, a gente continua. Aí deu ruim, né? Pois é, esse filme aqui ele marca um fim simbólico da era do Christopher Reeves como o Superman. E eu vou te dizer que é até um pouco triste, porque os dois primeiros filmes realmente eram muito bons, mas esses dois últimos eles demarcam essa queda, e muito por conta de até confusões nos bastidores, umas tretas aqui, outras acolá, gente querendo se apropriar disso, daquilo, treta no roteiro, treta com orçamento. Então o filme acabou se tornando muito reflexo disso, né? Tinha tudo para ser uma franquia valiosa, mas acabou indo ladeira abaixo. Mesmo com os altos e baixos, o primeiro filme do Superman, de 1978, com toda certeza fez o mundo acreditar que o homem conseguia voar, porque é um filme que é um marco histórico, uma conquista gigantesca, porque tu pensa que eles fizeram isso na década de 70, e eles conseguiram fazer um bom filme com o que eles tinham em mãos, e, nossa senhora, levar um super-herói desse porte para as telonas e fazer muito sucesso, com toda certeza é um grande feito, né? O 2 já tenta trazer um dilema, né, pro Superman, né, para poder mostrar que ele não é super poderoso e a vida dele não é fácil, trazendo essa questão de ele decidir entre a Lois e ser Superman. E tenta trazer mais coisas, né, para não ser uma coisa simples de herói, e também consegue ser bom. Não consegue ser bom que nem o 1, mas ainda é um filme de qualidade. Consegue mostrar esse lado humano dele. Porém, já o terceiro, né, ele vem aí e começa a fazer algumas coisas desandar, porque ele mistura um pouco de comédia exagerada com a trama do Superman malvado, que realmente divide o público, e mesmo assim, com algumas cenas marcantes, ele caiu muito nesse vale da estranheza, e o pessoal acabou não gostando muito, né? O quarto já tem uma premissa interessante, que tu vou parar para ver no papel, que tem essa questão das bombas nucleares, da Guerra Fria. É só a única parte interessante. Do resto, é bagunça, é cena mal feita, é roteiro preguiçoso, mal feito, sem sentido, é conveniências chatas, e questão de dinheiro pesou muito nesse quarto filme. Eu acho que fizeram mesmo por fazer mesmo. Eu acho que eles queriam acabar logo com isso e terminar o filme. Pois é, eles tentaram resgatar alguns tipos de espírito idealista, mas no final das contas não deu muito certo. Nos bastidores, como a gente falou anteriormente, briga reinava, ideias criativas diferentes, diretores eram demitidos, tinha corte no orçamento, e tudo isso acabou culminando nesse terceiro e nesse quarto filmes que decaíram muito, sabe? Mas apesar de tudo, uma coisa certa, né, meu amigo? É um filme que fez história, né? Esses 4 filmes, querendo ou não, trouxe o herói para trás do cinema e abriu um caminho para que a gente tem hoje, né? E hoje eu acho que, com toda certeza, até o momento, Christopher Reeves pode ser considerado o Superman definitivo. E talvez ainda seja, podem vir outros atores, podem vir outras pessoas, mas ele é considerado por muitos ainda hoje o Superman definitivo, e eu entendo completamente isso, né? Sim, comparado com os que a gente já tivemos até agora, ele é muito bom, cara. Ele consegue demonstrar o Superman. Ele tem a postura, ele consegue, quando ele tá em Clark Kent, ele consegue ser as duas coisas boas. Porque hoje em dia tem aquele lá do Zack Snyder, que ele é um bom Superman. É o Henry Cavill e o Henry Cavill, na verdade. O Henry Cavill. Ele é um Henry Cavill com a roupa, Henry Cavill sem roupa. Ele é a mesma pessoa, não importa. Ele não consegue mostrar a verdade. Agora, não. Christopher Reeve, ele é muito bom, cara. Ele muda a postura, ele demonstra ser um cara legal, demonstra ser um cara confiante, demonstra ser um cara que não tem confiança. Pois é, e fora das telonas, o Christopher Reeve também pode ser considerado um herói. Inclusive, no dia 27 de maio de 1995, infelizmente aconteceu um acidente grave com ele, né? Ele acabou caindo de um cavalo enquanto ele estava tentando saltar um obstáculo. Isso machucou ele bruscamente e fez o Reeve ser lançado para frente. Ele acabou caindo de cabeça. Isso acabou fazendo com que, infelizmente, ele ficasse tetraplégico, né, meu amigo? Mas foi justamente aí, naquele momento, que muitos atores provavelmente teriam desistido de tentar fazer algo diferente, mas o Christopher Reeves, ele realmente se tornou um verdadeiro super-herói, porque ele começou a lutar por essa nova causa. Ele construiu a Christopher Reeves Foundation, né, que é uma fundação dedicada a investir em pesquisas para paralisia, para promover também a inclusão de pessoas com deficiência. E ele chegou a atuar depois disso, fez uma participação na série Smallville, onde ele aparece para ser uma espécie de mentor do Clark, e faleceu, infelizmente, em 10 de outubro de 2004, aos 52 anos. Pois é, ele teve essas complicações na saúde, obviamente, devido à condição dele, mas com toda certeza o legado desse homem jamais será apagado, e ele sempre será lembrado como o Superman, com aquela visão idealizada que a gente teve dele na época.
E para saber até um pouco mais sobre a história aprofundada dele, a Warner tem um documentário chamado Superman, a história de Christopher Reeve, que inclusive é muito emocionante. E para quem é fã do personagem como fã do ator, vale muito a assistida. O documentário está disponível na HBO Max. É isso aí. E se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o like, apertar o sininho, compartilhar e dar essa força para que a gente continue fazendo nosso trabalho, né? Exatamente, afinal de contas esse vídeo deu um trabalho do caramba. Então eu vou deixar aqui para vocês ao final desse vídeo alguns outros vídeos, outra playlist, e fica ligado porque ainda essa semana provavelmente a gente vai lançar a parte 2 contando um pouco do próximo Superman que a gente vai ver nas telas.